noite. Estamos aqui com mais uma mesa do ciclo de debates em estudos de policiamento e crime. Hoje temos uma mesa composta só com mulheres negras e é com grande orgulho que eu estou aqui ao lado da Mônica Cunha, do Movimento Moleque, a Luciane de Oliveira Rocha, doutora em antropologia e pesquisadora de pós-doutorado do NECVU, da UFRJ, Marielle Franco, cria da Maré, socióloga, coordenadora da Comissão de Defesa e Direitos Humanos da ALERJ. E eu, Carolina Rocha, sou mestre em História e doutoranda aqui em Sociologia da Casa. Bom, eu fico feliz de ter uma mesa não só com mulheres acadêmicas, mas mulheres que também militam em movimentos sociais. E eu acho que essa junção e coordenação de saberes é muito importante. Então, para a gente valorizar o conhecimento que é advindo da universidade, mas também valoriza todas as experiências, o conhecimento de quem milita, de quem luta em políticas contra o machismo e contra o racismo. Então, a nossa mesa de hoje fala de gênero e raça, violências diversas. E quando a gente fala de gênero e raça, a gente pensa não só no racismo e no machismo, né, na violência cotidiana de machismo e racismo que estamos expostos, no recrudescimento da violência policial, no encarceramento em massa, na criminalização da pobreza. E aí eu me lembrei, acho que foi semana passada, né, que o Fernando Haddad fez uma política de retirar os cobertores da população de rua de São Paulo, dizendo que era, não só os cobertores, mas enfim, as barracas e etc., e dizendo que era para evitar uma refavelização das praças, né, que para ele significa uma privatização do espaço público. Né? E aí, quando ele usa essa palavra refavelização, a gente vê mais uma vez a favela constituindo-se enquanto problema, né? Enquanto problema a ser resolvido na cidade. E nós, mulheres negras, e todas as mulheres negras, que costumo dizer que sofrem duas vezes, né? Porque além de sofrerem pelo racismo e pelo machismo, também sofrem porque são mães, mulheres e filhas dos homens negros que são assassinados diariamente no Brasil. Né? Ou jovens negros que sofrem com abortos clandestinos, com a violência obstétrica. E aí eu gostaria de lembrar de uma declaração, né, do Sérgio Cabral, em que ele fala da política de legalização do aborto, e aí ele faz a seguinte declaração: tem tudo a ver com violência. Você pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Meier e Copacabana, é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha, é padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de produzir marginal. Então, acho que essa declaração é bem impactante para a gente pensar na mesa de hoje, pensar nessas políticas e pensar enquanto o Sérgio Cabral está falando diretamente das mulheres negras, porque quando ele fala de Zâmbia e de Gabão, ele não está falando de quaisquer mulheres. Né? Essas fábricas de produzir marginal são as mulheres negras que estão fora das zonas elitistas da cidade. E gostaria também de lembrar de uma outra história, que toda vez que eu penso em gênero e raça, eu gosto de relembrar para que não seja esquecido, como a gente tem costume às vezes no Brasil, que é de uma mulher, a Cláudia Ferreira dos Santos, né, que teve seu corpo arrastado. Seria só mais uma história, né? Ela segurava um café, tinha R$6 na mão, quando foi alvejada por tiros da polícia militar. Seria só mais uma história, como tantas outras, se ela não tivesse sido colocada no camburão, a mala tivesse ficado aberta e ela fosse arrastada durante muitos metros e um cinegrafista amador tivesse registrado as imagens. Então, gostaria de dizer que Cláudia presente aqui hoje. Cláudia Ferreira. Presente. Então, vamos, Mônica, iniciamos. Boa noite a todos e a todas. Não muito bom já iniciar com esse presente, porque já iniciamos sabendo que uma de nós, mulheres negras, foi embora dessa forma que foi tão absurda, né?
mas está aqui representando não só elas, mas como todas as outras, é uma honra. Me chamo Mônica Cunha, eu sou coordenadora e fundadora do Movimento Moleque. O Movimento Moleque, ele nasceu em 2003, porque o meu filho, Rafael da Silva Cunha, aos 15 anos, se tornou um adolescente autor de ato infracional. Então, esse movimento nasceu dos familiares, para o entendimento do que era ter um filho adolescente autor de ato infracional. Porque ter um filho autor de ato infracional não significa, na primeira fala da Carol, brilhantemente, que esse governador, esse estrupício, falou que nós somos fábrica de bandido. E nós mesmos, literalmente, ele falou comigo, porque eu sou negra, pobre, então ele quis dizer que eu pari o bandido. Não pari não. Eu pari um ser humano que, quando nasceu na maternidade, o médico só falou, naquele momento, que era do sexo masculino. Mais nada. Ele não falou as características, e até porque ser bandido não é característica, Então, essas coisas ele não falou. E, atualmente, eu estou coordenando também, junto com um outro grupo de mulheres, a rede de comunidade Movimento contra a Violência no Estado do Rio de Janeiro. Que o Movimento Moleque ele é composto por familiares de adolescente autores de ato infracional. A rede contra a violência ela é composta de familiares, principalmente todos os dois, é mais por mães e mulheres negras. A rede é por mães que perderam seus filhos assassinados pela polícia militar, pela polícia civil, pelo exército, tudo quanto for órgão militar que existe. Então se formou a rede. E, como eu falei, o foco maior na minha vida é o Movimento Moleque, porque foi a partir dele que eu fui buscar entendimento para tudo que estava me acontecendo naquele momento, para me tornar essa pessoa que sou hoje. E já vão aí quase com uns 15 anos para esse entendimento. E hoje eu estou aqui, convidada pela Carol, agradecendo muito ao espaço, a sua pessoa, Fico muito feliz em estar junto de várias mulheres negras intelectuais, eu fico assim me sentindo a tal, é muito bom. E está falando sobre desafio, estudos de policiamento e crime. Eu botei aqui sobre desafios e enfrentamento por aqueles que se dedicam ao estudo do crime e suas formas de controle. Quem é o verdadeiro criminoso? Será que o verdadeiro criminoso era meu filho? Ou é essa quantidade que tem dentro do sistema que cumpre medidas socioeducativas, dentro do sistema DEGAS, que quer dizer Departamento Geral de Ações Socioeducativas? Ou é esses jovens que estão encarcerados no sistema penal? São esses que são os criminosos? Que furtam e roubam os nossos celulares, os nossos dinheiros, enfim, os nossos carros. Eu nem tenho, Eu só tenho mesmo celular porque o carro, o dinheiro, realmente não vão arrumar nada. Mas será que verdadeiramente são eles? Claro que não. É óbvio que não. Eles são os bodes expiatórios. Eles são os que são controlados. Eles são os que são encarcerados. Porque nós sabemos claramente, ou se todos que não estão aqui não sabem, mas pelo menos escutam, que os verdadeiros criminosos é Temer, é Cunha, é Aécio Neves. São esses que são os criminosos. Porque não é o meu filho, nem o filho de várias companheiras, que tem condições de ter helicóptero com pó, tem condições de passar a fronteira e pegar a droga, nem tampouco as armas. Não são eles que fazem isso. Não são eles que têm o poder realmente de controlar as cabeças dos seres humanos para fazer com que pensamos dessa forma, porque se fossem esses meninos verdadeiramente criminosos, tivessem poder do controle, iam fazer
com que toda a sociedade entendesse que o criminoso não era ele, e sim o pessoal de Brasília. Essa legião aí que eu acabei falando o nome, e acabei nem falando todos, né? Porque são mais. A gente sabe disso. Então, eles não são os criminosos. Eu costumo dizer que eles são os bucha. Agora, eles são os controlados. Porque eles são os que rendem dinheiro para esses outros. Eles são os que verdadeiramente fazem de Aécio, de Temer, de Cunha e vários outros estarem com os bolsos cheios de dinheiro, continuar se mantendo dentro dos casarões que eles têm, ter os imóveis que eles têm, os filhos deles poderem estar frequentando não só esse lugar que eu estou, mas outro, PUC, enfim, outras, para que o meu frequente a escola pública, que está essa vergonha. O meu direito que eles dão é enfrentar, a possibilidade é essa. Por que está essa vergonha? Por que o meu filho, o filho de tantas mulheres negras igual a mim, o único direito é ter essa escola pública? Porque ele não vai a lugar nenhum. Ele sabe que a escola pública está ruim. Ele sabe que nós não temos dinheiro para pagar uma universidade. E o meu filho não vai ter condições de passar no concurso para estar numa universidade federal. Porque ele não teve um estudo numa escola boa. Então isso tudo é armado desde sempre. Não tem nada sem querer. Nada começou agora. Está pior agora. Eu acho engraçado das pessoas estarem falando, está em crise, a saúde está ruim, né? Eu ontem tomei um susto, né? Porque estou sem fogão na minha casa. O menino falando, mas o feijão está R$12. Tá, pode estar tudo muito pior. Mas para mim, para o meu povo, sempre foi. Agora está pior. E aí, por estar pior, né, que o pior está colocando eles, não só dentro dessa escola pública, que não dá oportunidade, que não dá um ensinamento de fato, está enchendo um cemitério deles. Porque o meu filho, ele foi assassinado aos 20 anos. Ele se tornou adolescente autor de ato infracional com 15 e foi assassinado aos 20. Então, ele só durou 5 anos na tão famosa criminalidade. Ele só foi criminoso e bandido 5 anos. O Cunha é criminoso há quantos anos, hein, gente? O Temer também já tem uma idade boa, o Aécio. Agora, meu filho só foi 5 anos. E não deixou nada, não conseguiu nada. Nem pagar o próprio enterro. E ele é o criminoso. Ele e vários outros. Eu acho que, assim, do jeito que está tão ruim, mais uma coisa, porque minha mãe já dizia que nada é tão ruim que nós não conseguimos ver lá no fim do túnel alguma possibilidade. E é real. Está muito ruim. Mas a luz no fim do túnel é que eu posso estar aqui, mostrando a minha cara, falando para vocês, mostrando que esse adolescente, que esse jovem tem família. Ele teve uma mãe que o pariu, que o educou, igual qualquer um que está sentado aqui. Ele foi amado. Ele não consegue brotar do chão com uma R15 dizendo eu vim te assaltar. Isso não existe. Como querem passar, como a sociedade lá fora mostra. Que a sociedade mostra que os meninos lá na Carioca, na Uruguaiana, passou, eles levaram. Será que alguém já parou para pensar por que eles passou e já levaram? Porque vivemos numa sociedade, num país, numa sociedade capitalista, que se você não tiver, que esse aqui não é pobrinho, mas se você não tiver minimamente um telefone desse, você não é aceito. Aquele telefonezinho, esse ninguém quer saber. Então você não tem parceiros, você não tem amigos, se você não tiver
Igual a todos. Igual é ter um telefone. Igual é ter um tênis da Nike, sei lá se não existe essa marca, enfim. Né? Uma perfume caro, você está cheirando bem. É esse que é o padrão. O padrão é ser branco. Como eu estava ali fora esperando, né, que eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu estava ali fora sentada, esperando a Carol chegar para dizer, né, falar comigo. Aí uma menina que estava saindo da primeira palestra, não me magoou, não, nem um pouco. Ela se dirigiu a mim, que hora que eu ia trazer o café, onde é que estava o café. Sério. Aí eu olhei em volta, falei, minha lindinha, eu não sei de café, não, até porque nem gosto. E eu também não sou daqui, então não sei não. Mas você vê lá embaixo, enfim, tá bom? Ela, então tá. Aí ela pegou e desceu. Mas assim, ela está totalmente errada? Não. Tristemente, é uma menina nova, como a minha lindinha aqui, que eu digo minha japa linda, que foi incutido na cabeça dela que o preto é subalterno, que o preto é para servir café, e da onde ela vem é assim, que o preto é que está encarcerado, que o preto é que tem que ser enterrado. Então foi isso que foi colocado para ela. Por isso que ela me achou com cara de estar servindo café. Não que não seja digno de estar servindo café, não. Estou dizendo isso não. Mas na situação de hoje, estar servindo café e ter um salário, ó, que eu nem tenho. Excelente. Mas o problema não é esse. O problema é que ela não achou que eu fosse uma intelectual. Olha que tristeza. Que eu só servia para servir o cafezinho. Então, assim, não adianta eu estar jogando pedra. Isso não vai resolver. O que vai resolver é se ela estivesse aqui e estivesse não só me escutando, como todas nós. Para poder ela saber que a nossa situação ainda está muito difícil. Tenho certeza que a Marielle, que a Luciane, na fala delas, elas vão colocar que ainda falta muito. E olha que eu sou mais velha que elas. Né? Eu nem sei se eu vou conseguir ver o meu povo todo dentro da universidade. O meu povo, de fato, tomando poder. Mas eu sei que já tem isso. Não é à toa que estamos aqui. Não é à toa que elas estão aqui. Então, isso é que vai ser diferente. Essa que é a diferença. Eu tenho certeza que amanhã o meu neto, ele quando estiver na universidade, ele vai ser olhado como igual. Por mais que ele é negro, eles não vão pensar que ele está aqui sozinho, não vão perguntar a ele, cadê a vassoura? Porque essa que é a minha expectativa, essa que é a minha luta. É fazer essa conscientização. É mostrar que por mais que somos negros, sim, negras, faveladas e pobres, temos o direito. Somos o maior número de população no Brasil. Então, eu quero continuar viva. Eu quero os meus filhos vivos. Eu quero os meus netos na universidade. Porque hoje, graças a Deus, eu já tenho um filho que já é formado. Porque eu sou mãe com muito orgulho de 3 filhos homens. Mas eu quero os meus netos, eu quero a minha neta. Eu quero sentado assim, igual vocês estão. Com o direito que lhe é devido. Não por favor. Eu não quero ninguém olhando para eles com rabo de olho. E sim, de fato, tratando como igual. Essa é a diferença. Não adianta a gente estar batendo nas costas, se a gente de fato não olha, se você não me tem como igual. Não quero que você me engula, quero que você me respeite. Sou negra? Sim. Não tenho a universidade? Não. Mas não me sinto inferior por não ter a universidade. Eu tenho certeza
que a sabedoria da universidade, que muitos de vocês têm e com muitos que eu convivo aqui, a Ju é uma, Juliana Faria, minha Japa, elas aqui, com a minha sabedoria da minha vivência, a gente faz a diferença. Não é à toa que esse povo todo que eu cito o nome com muito orgulho, estão junto comigo, estão junto com o meu povo, estão junto com as outras mães, porque nós queremos essa mudança. Nós queremos a igualdade. E eu vou ver essa igualdade. Gente, muito obrigada, tá? E desculpa por ter me alongado. Boa noite a todas e todos. Gostaria de iniciar agradecendo a Carol por esse convite, agradecer minhas companheiras de mesa, Marielle e Mônica, por essa troca de saberes, a professora Paloma, o professor Machado, no qual tive a oportunidade de ser aluna no IFIX. Muito obrigada por este momento aqui. Eu gostaria de começar, continuar essa apresentação falando do que eu vou chamar aqui de minha vida no crime. Minha trajetória dentro da vivência enquanto moradora da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, e enquanto pesquisadora nesse tema. Então, enquanto criança, eu convivi com a diária exposição de corpos negros esquartejados, expostos nas bancas de jornais, principalmente o jornal O Povo, me vem essa lembrança na cabeça, onde, nos intervalos durante meu ensino fundamental, a diversão dos meus colegas de classe era comparar aqueles corpos esquartejados, aqueles rostos que apareciam no jornal, com um colega de classe. Esse se parece com você, e esse aqui tem um cabelo igual ao seu. Era essa uma das brincadeiras dos jovens da periferia do Rio de Janeiro, como uma premonição, uma expectativa de que eles poderiam ser, no futuro, um daqueles corpos ali. E isso veio a acontecer quando eu estava na 4ª série, quando um desses meus amigos parou simplesmente de ir à aula, quarta não, acho que era a 6ª série por aí. E aí, tempo depois, viemos descobrir que ele tinha sido assassinado numa das favelas de Caxias. Durante a minha adolescência e juventude, eu presenciei pelo menos 10 amigos de bairro serem assassinados e suas mães chorarem, e a minha mãe e as mães das minhas amigas nos aconselharem a ficar longe dos carinhas que poderiam também ser assassinados e colocar nossas vidas, as vidas das jovens negras, em risco. Em 2002, eu era uma jovem de 22 anos que participava de movimentos sociais e que ingressou no curso de Ciências Sociais na UFRJ. Ali eu presenciei novamente o corpo negro ser exposto presenciei o meu corpo negro ser exposto através da ausência de outros corpos negros nas salas de aulas e nos corredores do IFIX. Eu vi corpos negros também serem esquartejados em teorias eugenistas, de generescência e de negação da existência das raças. Afinal, uma das perguntas que eu recebo até hoje, quando faço discussão sobre violência e raça, é: mas quem é mesmo negro no Brasil? Como podemos classificar raça? E lembram sempre da PNAD de 1976, que apresentou 135 variações de cor, como uma maneira de dizer que não se pode falar de violência e raça, porque, afinal, quem é negro no Brasil? Eu vi ali também a perpetuação ou a pouca vontade de deslegitimar o mito da democracia racial.
Eu vi a objetificação e a vitimização da vida nas periferias e favelas, sem reconhecer a resistência e o poder organizativo dessas populações para garantir a sua existência. Eu não li Abdias do Nascimento, autor que em 1978 denunciou o genocídio do negro brasileiro. Em 2007, um ano após terminar a graduação, eu vivi a experiência de morte por homicídio na minha própria família, com o assassinato do meu primo, que na época tinha 23 anos. Ele, infelizmente, entrou para a estatística que atesta que a faixa etária de maior vitimização dos jovens negros é de 13 aos 35 anos. Eu vi a sua mãe e minha tia, mas também toda a família, até hoje, mornar o luto de sua ausência nas festas de família. No mesmo ano, 2007, eu já trabalhava na ONG Crioula, no centro do Rio, e sempre recebia ligações de mulheres, com as mulheres com as quais trabalhávamos, nos deixando saber que não seria possível a elas irem à reunião naquele dia por causa de um toque de recolher ou um tiroteio na comunidade onde elas moravam, ou porque, citação delas, a comunidade estava muito estranha naquela manhã e as impediam de ir até o centro na reunião. Em 2008, então, eu ingresso no programa de mestrado e doutorado em Antropologia e Estudos da Diáspora Africana na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, com o objetivo de investigar as consequências da violência urbana no Rio de Janeiro para a vida das mulheres negras. A minha experiência pessoal e de trabalho me motivou a continuar, a embarcar nesse estudo. Lá, influenciada pelos estudos feministas negros, a metodologia de pesquisa ativista, de antropologia ativista, colaborei e coanalisei a resistência das mães negras que tiveram filhos e filhas assassinados, tanto pelo tráfico quanto pela polícia, dentro do escopo da antinegritude do genocídio antinegro. Não era o foco principal da minha tese, mas eu também, paralelamente, estava atenta aos assassinatos negros naquele país, e a partir de agora eu quero compartilhar alguns dos achados dessa experiência e dessa abordagem com vocês. Então, diversos autores argumentam que a experiência da diáspora africana está intrinsecamente relacionada com a morte e o sofrimento. A respeito disso, a autora norte-americana Ruth Simmons Hamilton argumenta que, citação, a vida das pessoas negras consiste numa estrutura de desvantagens que as põe em uma situação destrutiva, hostil e socialmente opressiva constante em toda a diáspora africana. Fecha aspas. O mesmo é sugerido por intelectuais negros como Abdias do Nascimento, em seu livro de 78, João Costa Vargas, em seu livro de 2010, que analisam a antinegritude e a violência contínua contra a população negra como expressões do genocídio. A violência no Rio de Janeiro afeta principalmente a juventude negra, que, para além de magnetizar em balas, um conceito de um intelectual negro americano chamado Frank Wilderson, elas também, esses jovens também são vítimas da aversão à sua subjetividade. Ou seja, é principalmente em seus corpos que atos de antinegritude, físicos e simbólicos, são inscritos. Por exemplo, o medo advindo das representações sociais feitas sobre esses jovens os impactam mais fortemente nas políticas de segurança pública, pois a desumanização deste segmento populacional legitima a polícia para ser mais dura com este grupo. Como consequência disso, argumento que as mulheres negras são duplamente vitimadas, pois elas sofrem a ação direta da violência sobre seus corpos e também são vítimas secundárias da brutalidade exercida sobre seus amigos, parentes, filhos e filhas. Em outras palavras, o homicídio de jovens negros e negras gera resultados complexos no cotidiano das mulheres negras à medida que elas exercem ou são impedidas de exercer seus papéis biológicos, sociais e culturais de criação e proteção de sua prole e de suas comunidades em geral.
Como principais testemunhas da violência gerada pela antinegritude, as mulheres negras ocupam uma posição importante através da qual é possível entender aspectos desse processo genocida. Pode passar o slide, por favor. Então, o uso analítico do conceito de genocídio vem ganhando espaço nos Estados Unidos, nos estudos de crime e policiamento, desde a década de 50, a partir do investimento de militantes que viram a possibilidade do uso do termo como categoria política e analítica. No Brasil, apesar do conceito ter sido inaugurado no final da década de 70, a academia segue resistindo a teorizar a violência física e outras situações de vulnerabilidade que acometem sistematicamente a população negra como genocídio. É comum ouvir que tal argumento desmerece os dois processos genocidas mais conhecidos na história das sociedades, o Holocausto Alemão durante a Segunda Guerra Mundial e o genocídio de Ruanda perpetrado por extremistas hutus contra tutsis e hutus moderados. O principal argumento é construído em torno da impossibilidade de se aferir a intenção de destruir o grupo, visto que a definição oficial de genocídio elaborada na Segunda Convenção sobre Prevenção e Repressão do crime de genocídio aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 e ratificada pelo Brasil em 52, define o genocídio como qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, danos graves à integridade física e mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo às condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, transferência forçada de menores no grupo para outro grupo. Pode passar, por favor. Abdias Nascimento apresenta também outras duas definições de genocídio no seu livro de 78, né? E ele é parte dessas duas definições e elabora a sua própria definição, que tem a ver com a impossibilidade física, cultural, religiosa e até mesmo na intelectualidade, né? Como a Academia Brasileira não reconhece os saberes da população negra. Ele também coloca isso como uma vertente do genocídio antinegro no Brasil. Então, focados na impossibilidade de se provar a intenção dos atos genocidas, os críticos afirmam que o mais apropriado para entender a violência no Rio de Janeiro seria analisá-lo como uma epidemia gerada pela pobreza na região ou como um descaso devido ao seu preterimento em relação à alegada guerra civil, né, aqui na capital do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Estas perspectivas desmerecem a importância política e analítica da categoria genocídio para se entender a realidade brasileira e impedem que processos locais possam ser vistos como parte de um contínuo de violência contra a população negra na diáspora africana, conforme diz o antropólogo João Vargas. Contribuindo para esse debate, esse autor, Vargas, refuta a premissa da impossibilidade de aferir a intenção dos atos e afirma que, abre aspas, se fôssemos desviar a nossa atenção para a busca das intenções, ou se não adotar uma perspectiva sistêmica e incremental em genocídio, tais fenômenos poderiam parecer díspares no espaço, tempo e natureza, e não haveria nenhum genocídio a ser contabilizado, fecha aspas. Ao contrário, inspirado pelo trabalho de William Patterson e seus colaboradores num livro chamado We Charge Genocide, Nós Cobramos Genocídio, Vargas sugere que, sem perder o rigor da aplicação do termo, foquemos, aspas, em processos sociais específicos, quantificáveis e recorrentes na diáspora africana, e cujos resultados são a vitimização desproporcional da população negra. Isso a gente pode perceber em qualquer dado gerado, em banco de dados né, que se possa produzir sobre violência. Ainda de acordo com a análise de Vargas, o genocídio é multidimensional e expresso na violência física, mortal, discriminação institucionalizada pela e na polícia, tribunais e órgãos legislativos, terror psicológico, marginalização econômica e política e pela militarização. Embora entendendo que a população negra esteja vulnerável a diferentes atos
pelos quais poderíamos cobrar genocídio, em minha pesquisa concentrei principalmente na violência letal como expressão do genocídio antinegro e na ação das mulheres negras para prevenir crimes, entendendo que elas são as principais responsáveis pela manutenção das vidas negras na diáspora africana. Em conformidade com os teóricos do genocídio negro, defendo uma análise de que a violência no Rio de Janeiro, centrada na antinegritude, defendo uma análise da violência no Rio de Janeiro centrada na antinegritude e que leve em consideração os agentes e as vítimas da violência, a presença ou a ausência do racismo como componente significativo da análise e as possibilidades de resistência a ele. Como podemos identificar expressões de resistência em situações de genocídio e vulnerabilidade extrema? Uma abordagem interessante que me permite engajar e tentar responder essa pergunta vem de uma obra chamada O Marxismo Negro, de Cedric Robinson. Ele argumenta que os esforços para entender a história da resistência dos negros unicamente através do prisma da teoria marxista são incompletos e imprecisos. Ele argumenta que as análises marxistas tendem a pressupor modelos europeus da história e da experiência que minimizam a importância dos negros e das comunidades negras como agentes de mudança e resistência. Robinson examina os mecanismos pelos quais os povos africanos em toda a diáspora resistiram à violência da escravidão e no processo como eles criaram uma resposta radical que foi incorporada às experiências históricas e culturais de resistência daquele povo, o que ele chama de tradição radical negra contra a violência. Pode passar. Engajando com a perspectiva de Robinson, na pesquisa com as mães que tiveram filhos e filhas assassinados, me foi possível identificar a maternidade negra como um desses processos de tomada de consciência e resistência à antinegritude. Argumento que a maternidade negra é a responsável pela recriação da sociabilidade negra na diáspora africana em face às maneiras em que o genocídio tenta eliminar a experiência negra. Como poderemos ver mais para frente, a violência, e também já foi possível ver na fala da Mônica, a violência molda a nossa experiência, a experiência das mulheres negras com a maternidade através da intimidade com a morte, que é expressa na narrativa dessas mulheres. Seus testemunhos abordam as práticas, explicações e sentimentos relacionados à maternidade como uma ferramenta de combate e também alvo do genocídio antinegro. Conscientes da estrutura do racismo letal que vitima principalmente corpos negros, as mães negras lutam diariamente pela sobrevivência física de seus filhos e filhas e filhos de sua comunidade. No livro chamado Toni Morrison e Motherhood, Toni Morrison e a Maternidade Negra, a pesquisadora Andrea O'Reilly, baseada no trabalho das feministas negras como Patricia Hill Collins e Sarah Rudrick, chama de maternidade preservativa a tarefa das mulheres negras em manter as crianças vivas em um mundo racista hostil ao seu bem-estar. De acordo com essa pesquisadora, a tentativa de reivindicar seu poder como mães, seu poder como mãe, elas perturbam a visão cultural de que todas as mães, e particularmente as mães negras, são impotentes às adversidades. Olhando de uma perspectiva diaspórica, podemos perceber que experiências paralelas de discriminação racial, homicídio, encarceramento e terror acontecem no Brasil e nos Estados Unidos. No caso das mortes violentas cometidas pela polícia, as mães demonstram uma reação similar aqui e lá, o ultraje ou a indignação. Devido à impossibilidade de ser mãe sem a experiência do luto, mães negras são muitas vezes aquelas que falam sobre sua dor e indignação por ter sua linha de maternidade interrompida. Se olharmos para as estratégias de Mama Elizabeth Hill Mobley no Mississippi,
Daisy Carvalho e Mônica Cunha, aqui no Rio de Janeiro, Sabrina Fulton, na Flórida, e mais em 2005, mais recentemente, Leslie McSpadden em Ferguson, vemos que essas mulheres têm em comum não apenas o assassinato de seu filho e filha, elas também compartilham força, raiva, indignação, poder e, acima de tudo, uma enorme coragem de denunciar o terror que afeta suas vidas e a vida da população que elas fazem parte. No que segue, destaco algumas das características do que eu chamo na tese de pedagogias de resistência dessas mulheres e o que eu aprendi com elas. Uma resistência ultrajada. O ultraje está relacionado principalmente com a raiva provocada pela injustiça devido à sua maternidade interrompida e a indiferença da sociedade para o que acontece com suas famílias. Elas são indignadas com a manutenção de uma lógica socioeconômica que privilegia uma determinada hierarquia social, uma determinada raça, um determinado território. A antropóloga negra americana Zora Neale Hurston disse uma vez que, se você fica em silêncio sobre a sua dor, eles vão te matar e dizer que você gostou. Essas mães não estão caladas. Mamie Till Mobley, a mãe de Emmett Till, um jovem negro de 14 anos de Chicago, que foi assassinado em 1955, enquanto visitava seus parentes no Mississippi, não ficou em silêncio também. Depois de ver o corpo de seu filho mutilado, ela decidiu que todo mundo deveria ver o assassinato, ver o corpo do seu filho. Ele então decide fazer, apesar do corpo de seu filho transfigurado, e que foi encontrado dentro de um rio, né? Então, depois de praticamente uma semana, ela decide então fazer o velório com um caixão aberto. E ela diz que toda a sociedade americana deveria ver o corpo de seu filho transfigurado e assim ver as consequências do racismo naquela sociedade. Num contexto diferente, né, do que foi chamado Jim Crow americano, que vem essa experiência da Mamie Till, mas não menos violento, Daisy Carvalho, no Rio de Janeiro, usou uma estratégia similar para demonstrar o legado bárbaro da ditadura militar brasileira na estrutura das instituições correcionais e punitivas, tais como os centros de ressocialização juvenis. Em 2008, agentes do Degase mataram o filho de Daisy, Andreu. A história que foi contada para ela é que ele estava tentando subir o muro para fugir, caiu e bateu com a cabeça e morreu. Mas o corpo do seu filho, as marcas no corpo do seu filho não validavam aquela explicação. Ela, então, parte por uma investigação e até conseguir a exumação do corpo do seu filho. Os peritos se negaram, né? Somente em 2011 ela conseguiu judicialmente em 2009 que fosse feita a exumação, e somente em 2011 ela conseguiu, e ainda assim lá os peritos se negaram. O caixão se abriu e ela aproveitou sua rede de amigos para tirar fotos do corpo de seu filho. Então, foi possível ver que ele estava com o crânio rachado, a mandíbula deslocada, nenhum osso do seu tronco estava inteiro. E, então, as fotos foram anexadas ao documento de investigação e foi possível, então, ela denunciar os seis agentes. Nos dois casos, os corpos puderam falar, né, da barbárie. Uma outra autora chamada Saidiya Hartman oferece uma crítica a essa visibilidade de corpos negros destroçados, né? A que ela chama de pornografia do sofrimento negro através da exposição de corpos negros mortos na mídia e em pesquisas insensíveis. No entanto, foi fundamental para ambas as mães que os cadáveres dos seus filhos pudessem contar a sua história. Milhares de pessoas puderam ver o corpo de Emmett Till deformado nos Estados Unidos, e sua mãe pôde denunciar o racismo, e Daisy Carvalho, aqui no Brasil, né, foi possível fazer a mesma estratégia.
Uma outra característica da experiência dessas mães são compartilhamento de experiências entre elas, né? Então, por exemplo, em agosto de 2014, numa carta dirigida à família de Michael Brown, Sabrina Fulton, mãe de Trayvon Martin, diz o seguinte: para complicar, aconselhando nessa outra família, ela diz, para complicar ainda mais a dor da perda nessa tragédia, o assassinato do seu filho está vivo, é conhecido e atualmente está livre. Seus próprios sentimentos vão saltar em tristeza e raiva. Mesmo quando você não pensar sobre isso, porque é tão difícil suportar, você será forçada e por apenas ligar a televisão ou atender o telefone celular. Você vai ser lembrada da morte, desse sofrimento do seu filho. Mesmo o sofrimento de ter o assassino de um filho livre, acontece, né? Um outro caso bastante conhecido aqui no Brasil foi o caso de Costa Barros, onde 5 jovens foram mortos, né, com 111 tiros pela Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. E na semana passada, ficamos sabendo, eu fiquei sabendo hoje, mas foi informado que na semana passada que os policiais estão livres por conta de uma má formulação do juiz, abriu caminho para que eles fossem, né, acompanhassem o caso, correspondesse o caso em liberdade. Bom, acho que eu já estou me alongando, não sei quantos minutos eu tenho. Mais 10 minutos, ótimo. Então, através das entrevistas e etnografia com mulheres, mães vítimas de violência no Rio de Janeiro, eu pude perceber que a luta pela maternidade delas desafia discursos normativos que as caracterizam como negligentes e incompetentes por terem tido um filho ou filha assassinado. Diante disso, foi possível criar tipos ideais, né, para usar a categoria weberiana, sobre as experiências de morte e pré-morte, né, dessas mulheres, na família dessas mulheres. Então, alguns tipos, né, que foi possível identificar foi a alegria amedrontada e o aviso carinhoso, que relacionam-se com a experiência de pré-morte de seu ente querido, a eminência ansiosa, que concerne o período onde, em casos de envolvimento com a criminalidade, as mães se preparam para o pior, né, sem deixar de lutar pela vida dos seus filhos e filhas. E, finalmente, a triste aceitação ou outra maternidade, que diz respeito às estratégias de reconstrução de suas vidas após a morte de seu ente querido. Então, pode passar, por favor. Eu vou passar aqui alguns slides, né, que coletam as palavras mais usadas por nas entrevistas, né, em discursos proferidos, né, por essas mulheres daqui, como Mônica. Então, eu vou falar um pouquinho dessas categorias, enquanto esses gráficos, né, esse jogo, como é que fala? Nuvem de palavras é exibido. Então, ao serem perguntadas sobre o significado da maternidade, as mulheres falaram do que sentiram durante a gravidez e das projeções que fizeram para a vida dos seus filhos, né? Como Mônica está falando aqui, que ela pretende que seu neto curse universidade, que seja visto, né, como igual. Todas as mulheres que tiveram filhos assassinados também tinham expectativas positivas com relação à vida dos seus filhos, né? Então, a alegria amedrontada refere-se aos primeiros momentos da maternidade negra. As mães se lembram das alegrias, da esperança, da nova vida sendo gerada em seu ventre e nos primeiros momentos da criança em seus braços, mesmo revelando a angústia de saber se será capaz de mantê-los nos perigos dessa sociedade racista e violenta contra corpos negros. Por favor. O aviso carinhoso abrange todos os conselhos e conjecturas imaginativas que as mães usam para preparar seus filhos para enfrentar o mundo racista.
Este é um momento de luta, principalmente na esfera privada, né, no âmbito da casa, e de formação da personalidade de seus filhos, na tentativa de evitar problemas que possam surgir no seu comportamento ou envolvimento com a criminalidade. Neste sentido, conselhos, né, avisos, tornam-se as principais expressões da maternidade negra, especialmente quando seus filhos e filhas chegam à adolescência. Quando as tentativas de prevenção falham, os adolescentes se envolvem com a criminalidade, né, não são todos, mas sabemos que alguns se envolvem, as mães buscam outras duas características de mães vivendo em zonas de morte, né, como é o contexto brasileiro. Eminência ansiosa é o período de tempo quando elas tentam desesperadamente tirar seus filhos da criminalidade ou de outros processos perigosos que podem levá-los à morte. A certeza do envolvimento no varejo de drogas causa desespero nas mães, que sabem que uma fatalidade pode acontecer a qualquer momento. E, além de lutar para que não aconteça, elas tentam se preparar para a notícia fatídica. Por favor. Triste aceitação de respeito à resistência à dor e angústia no caso de morte de seus entes queridos, onde pode ocorrer vergonha e tristeza, e compete com a força que elas têm para superar a rotina em suas vidas. E, finalmente, acho que já... eu troquei, o slide está em posição contrária, mas agora é outra maternidade. Consiste na reconstrução da sociabilidade da mãe que perdeu seu filho ou filha, seja pela necessidade de criar outros filhos ou da esperança ressurgida através da redescoberta de um sentido para suas próprias vidas, como, por exemplo, a militância, como é o caso de Mônica, Deise, Márcia Jacinto ou muitas outras mães aqui no Rio de Janeiro, que reconstrói a sua vida a partir da denúncia e da prevenção de outros crimes ou empoderamento de outras mães. Então, a partir dessa experiência, dessa troca, vivência, né, com a colaboração dessas mães, me foi possível sintetizar a experiência da maternidade negra interrompida pelo genocídio, né? Então, esse gráfico, essa linha verde significa isso, a maternidade negra interrompida pelo genocídio, onde todas as mães, né, que participaram da pesquisa tiveram essa experiência de morte. Isso pode acontecer em diferentes momentos da vida delas, né? Isso vai depender de contextos diferentes, de local de moradia, com relação à vida do jovem também, né? Muitos não tinham envolvimento nenhum com o crime, foram mortos, né, por auto de resistência, ou bala perdida, enfim. E outros tiveram algum tipo de envolvimento. Então, esse momento de antes da morte foram aquelas duas categorias que eu, né, falei primeiro, assim, onde principalmente elas estão falando da alegria, do medo, dos conselhos e criam suas estratégias de sobrevivência, né? E eu chamo esse momento de nutrição da diáspora negra relacionada à morte. Passam por esse momento de morte, onde elas caracterizam como caos, como o desespero, né? Esse momento do dia da morte, as primeiras semanas, né? Primeiro mês, primeiro ano, e não que morra depois do passar dos anos, né? Mas esse momento inicial, um momento de mais desespero, né? E que é a experiência da diáspora em si, né, se a gente relacionar com a morte. E aí, a partir desse momento, eu percebi dois caminhos entre elas. Um caminho que vai para a luta ultrajada, né, como é um caso que a gente tem aqui, da denúncia, da resistência, e principalmente aqui foram as mães, com algumas exceções, mas que tiveram seus filhos mortos por alguma morte que elas caracterizam como injusta. Ou outro caminho é o luto ultrajado, onde elas se militam, ficam mais na espera do privado, resistindo junto com suas famílias, mas não deixam de se indignar com o que aconteceu com elas, né? É sempre uma análise constante, tentando encontrar justificativas ou tentar entender o que aconteceu com elas.
E todas elas passam por esse espaço de recriação, né, onde elas se reconstroem enquanto mulher, dão outro sentido à sua maternidade e dão sentido também à sua existência na sociedade, né? E aí se relacionam com a saudade, busca da memória constante, e tem espaços também de elas encontrarem alegria e principalmente o medo de que essa violência possa acontecer novamente na vida delas, né? Com outro filho, ou com um neto, com um vizinho. Então, esse momento chama de recriação da diáspora africana. Então, por fim, eu gostaria de compartilhar uma fala de Leaf Mullis, que é uma antropóloga negra, que ela vai falar o seguinte: aqueles de nós que pesquisam raça, racismo e desigualdade devem continuar a citar o racismo sem adoçá-lo, para analisar as formas pelas quais o racismo é mantido e produzido dentro e fora da nossa disciplina, e utilizar as ferramentas da antropologia para identificar as relações sociais subjacentes do funcionamento informal de projetos racistas. Desta forma, nós fazemos o nosso melhor para honrar a memória daqueles como Trayvon Martin e muitos outros jovens negros que pagaram o preço final do racismo. Obrigada. Missão falar depois, hein, neguinho? Vamos lá, agradecer o convite, Paloma, Carol. Se eu sei disso, tinha falado antes de você, não tinha sido tão boazinha. Mas conheço do Facebook, né? Assim, a gente encontrou em alguns momentos, mas das redes sociais, e que bom, né? Mônica, a gente está aí nessa luta. Carol, obrigada pelo convite, companheira, Paloma, Machado, enfim, está nessa casa importante. Bom, eu sou Marielle, eu sou nascida e criada na Maré. Eu hoje coordeno a Comissão de Direitos Humanos, como a Carol falou. Preparei aqui uma conversa com vocês, não tão elaborada, mas tentando fazer essa construção desse lugar institucional, no qual eu me encontro hoje, esse lugar de favelada, e um lugar um tanto quanto acadêmica. Eu fiz aí o mestrado defendendo na administração pública. Eu fiz sociologia, mas a dissertação foi na administração pública, com debate sobre a análise da política de segurança a partir da UPP e o quanto que ela é parte de um Estado neoliberal que cerceia, controla, um pouco com base aí no Equivacão. Bom, essa é uma parte do estudo, mas tentando fazer essa construção dentro da atualidade hoje, e, enfim, vou dar uma ajustada aqui para bater bola, para a gente poder ir conversando. Acho que quando a Mônica traz o corpo negro no IESP e a relação com a identidade de gênero e o café, quando estamos nós, 4 mulheres negras, depois desse ciclo de debate que eu tive o prazer de acompanhar algumas mesas, e quando a gente encontra uma gama aí de homens e mulheres negros nessa plateia, para a gente bater bola, acho que é importante dar uma ainda mais racializada nesse discurso e nesse lugar de que eu quero trabalhar racismo institucional e debate de gênero. E aí, esse momento, né, em termos de conjuntura, que a gente vem falando de crise, onde recebe essa história desse decreto, que muitas das vezes se questionou aí se será uma piada ou não, a quem chega esse decreto, né, a quem isso fala, quando Mônica brinca não, faz a paródia desse lugar dos políticos, de quem está roubando com quem está encarcerado hoje, quem compreende, né, esse diálogo que a gente está querendo fazer, esse lugar das mães? Eu estou querendo pensar esse lugar de uma conjuntura onde a gente precisa ampliar esse lugar do conceito
mesmo compreendendo um racismo institucional, um racismo estrutural na formação do Estado Social brasileiro, e não julgando, o incômodo foi não com a ação da menina, mas o quanto que a gente ainda tem que avançar, né? E o quanto que a decisão política de ter essa mesa só com mulheres negras se faz acertada, e o quanto que a gente pode fazer vários debates, né, das cotas que o Unesp adotou agora recente, o lugar das pós-graduações, e o quanto não é demais e nem é mimimi falar desse campo do racismo. Acho que fazer essa demarcação, não vou pegar o termo agora, mas não refinar o racismo, esqueci o termo que a antropóloga fala agora, não adoçar, obrigada. Não adoçar, faz mais do que necessário numa conjuntura onde parece que resolve os problemas falar de momento que é de superação da corrupção, né? De que corrupção é essa? E é onde não se fala de participação, é onde a gente não se fala de uma democracia de fato, e é onde a gente não fala de questões estruturais que precisam ser rompidas nessa sociedade, como machismo e racismo, né? Que é a pauta do hoje. E aí eu fiquei pensando, como é que inicia esse debate numa relação de segurança e crime, sem trazer nessa linha academicista, mas de questões do dia a dia. E é muito pautado desse final de semana, onde no sábado tem morte em Manguinhos, domingo no Alemão, e na segunda, pelo menos 10 horas de tiroteio intenso em Namaré, onde quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. E como é que, nesse lugar institucional que eu falo para vocês, né, enfim, da Comissão de Direitos Humanos, pois é, verdade, da Chapadão, da Comissão de Direitos Humanos, a gente percebe esse lugar das desigualdades. Aí é bom a Mônica lembrar do Chapadão, porque eu dei aula na Lagartixa, então conheço bem. Agora, de qualquer forma, quando a gente não tem os 5 casos de Costa Barros, você tem ali uma violência permanente, mas mesmo dentro das favelas, o nível de desigualdade e da onde a gente chega, né? Como é que é a cobertura midiática, como é que é a intervenção dos professores, até como é que a gente consegue acompanhar, porque tem uma condição objetiva, inclusive, desse tipo de inserção. Chegar no Cesarão não é a mesma coisa, ou no Costa Barro, do que chegar em Manguinhos e Namaré, para o nível de apoio que o Luciano traz muito bem dessa rede, e Mônica fala muito, seja da rede Comunidade contra a Violência, Anistia Internacional, enfim, das instituições hoje que percebe a centralidade da luta de direitos humanos. Acho que nunca é demais. Por que eu trago esse lugar hoje dessa questão da corrupção? A gente está perdendo o debate hoje quando a gente fala da luta de direitos humanos e quando a gente fala sobre a valorização da vida na favela. O crescimento em termos de sociedade mais amplo do que nós estamos aqui, e a gente precisa pensar sobre isso, é um crescimento da solução via corrupção, né? Onde, se a gente pensar aí esse momento em termos de conjuntura política nacional, ou um crescimento ainda muito grande, que vai na mesma chave, né, de um moralismo, de uma ética que está pautada aí, se a gente olhar aqueles dias fatídicos na Câmara Federal, numa defesa de que família, de que lugar, de que política pública. E aí, eu tenho pensado muito no debate da cidade, como que a gente, nesses estudos e na nossa perspectiva, a gente consegue ampliar para fazer a tradução e fazer uma perspectiva de diálogo para perder menos direitos ou conseguir avançar para os netos, para os amigos, para o empoderamento de fato. Enfim, para ir construindo esse raciocínio com vocês, já que eu mudei algumas coisas aqui. Por exemplo, os meios de comunicação reduzem o debate da segurança à polícia. O lugar hoje da educação dentro da favela está muito pautado numa defesa dos profissionais da educação e não do direito à criança à escola. Se a gente for pegar, por exemplo, e aí eu sou professora de sociologia, tá? Então, não é uma negativa ao direito do professor, sob hipótese alguma. Agora, na iminência do tiroteio, na iminência do confronto, fecha a escola. E aí a gente tem um caso
não tão recente, mas das dores dessas mães, que é importante ser dito. O Mateus, que era uma criança de 7 anos que morre assassinado na Maré, eu não vou lembrar o ano agora, com a moeda de R$1 na mão. Acho que essa imagem, para quem acompanha esse debate, é mais familiar. Na Baixa do Sapateiro, uma distância menos daqui do portão da casa dos meus avós, onde meu pai foi nascido e criado. Quando a gente chega lá ainda para garantir a perícia de local, o Mateus volta para casa porque não teve aula. Ele vai para a escola e a Gracilene pede para ele sair para comprar o pão porque não teve aula. E no lugar onde a gente onde já tiveram outras mortes. Eu tenho falado muito de uma amiga, Jaqueline, que fez pré-vestibular comunitário junto comigo. Ela passou por economia na UERJ, Jaqueline morreu em 2004, 2005, agora. Exatamente nesse lugar, numa troca de tiro onde a polícia sabe que tem um varejo do tráfico de drogas ali, e o tráfico sabe quando a polícia vai entrar. E é onde os tiroteios e a zona, aquela região fica uma zona conflagrada, onde o morador é oprimido pela permanência do tráfico no processo ali da venda do varejo da droga, e quando a polícia não está satisfeita com os acordos que a gente sabe da cidade de realidade que ocorre. Essa conjuntura, assim, do quanto que é justificado através da segurança essa desigualdade, essas ausências da favela, precisa ter uma tradução, uma interlocução, uma reorganização que me parece que, e aí, para que não esteja sendo arrogante, mas que traz uma configuração das mães, de movimentos sociais, de uma atuação, de uma perspectiva do diálogo, de uma relação institucional, a qual eu estou me incluindo e pensando a Comissão de Direitos Humanos como um lugar que acompanha essas famílias desde 2007, quando eu estou nesse lugar das favelas e movimentos sociais, e de uma relação de uma academia que se faz presente, por exemplo, com o retorno para essas famílias, que se faz presente acompanhando e apresentando tão bem elaborado. Fico feliz de estar dividindo com você, nessa linha da redução desse lugar da desigualdade, para a gente conseguir avançar nesses termos que ainda tem crescido no lugar de que o favelado pode morrer. Não foi semana passada, foi ontem. A gente recebeu prints no Maré Vive, que é no Facebook, que a gente acompanha e é organizado por moradores da Maré, ainda. Mas saiu de casa para quê? Por que vocês não denunciam o tráfico? Enfim, recorrentes, né? E aí, o papel da mídia e o papel do quanto que a gente precisa avançar para essa garantia de direito para todos, e aí eu estou defendendo mesmo para todos uma segurança para todos, mas trazendo uma responsabilidade de quem está pensando a cidade hoje. Quais são as responsabilidades esse ano, já que a gente vai passar por um processo eleitoral, municipal, dessa segurança pública? A Polícia Militar tem responsabilidade em termos de ordenamento, em termos de organização do Estado. Em termos de soberania, a gente tem um debate a nível federal. Agora, como é a ocupação do espaço público, e isso a gente pode falar, como é a reorganização da cidade do Rio de Janeiro em termos de debate da segurança pública. Como que avança? Eu tenho me questionado sobre isso. E aí, como que a gente mexe com privilégios? Porque se a gente está falando de racismo, está falando do debate de machismo, pensando na mesa em termos de gênero e raça, o privilégio do patriarcado, o privilégio do homem, o privilégio do branco, o privilégio da classe média alta com a sua maioria branca. E aí a gente pega níveis de desigualdade, como mexer nesse lugar do privilégio frente a um racismo institucional, e aí pegando 2 pontos, assim, para fazer intercortado do lugar de gênero e raça, que a Comissão de Direitos Humanos acompanhou no ano passado. Assim, a gente começa o ano fazendo o acompanhamento do caso da Miriam França, que é uma menina negra que foi acusada do assassinato de uma estrangeira em Jericoacoara, no Ceará.
logo assim que romper o ano novo. A gente já estava em recesso e começou o ano com isso. No meio do ano, a gente tem pelo menos 2 casos desse racismo institucional relacionando a questão da mulher e a mulher negra, tá? Estou falando de mulheres negras. A Bárbara, que deu à luz no sistema carcerário algemada, e aí você imagina, dar à luz, gerar vida, e aí para nós mulheres, e aí pegando o gancho da Luciane, com a maternidade, que momento é esse de dar à luz no sistema carcerário algemado? E, agora eu esqueci o nome, eu trouxe até o relatório da Comissão de Direitos Humanos aqui para deixar na biblioteca da casa, mas esqueci o nome da menina que deu à luz na porta da maternidade de excelência, Maria Amélia, que era moradora de rua negra. E aí me remete a uma disputa que a gente precisa fazer objetiva e simbólica, de parar de olhar para estereótipos como essas 4 mulheres negras que estão aqui e achar mulata de exportação, ela pode sentir dor, ela aguenta, ela tem o quadril largo. Isso é a objetificação do corpo da mulher que leva à morte, não é só simbólico. Essa mulher deu à luz na porta da maternidade, na rua. E precisou de um acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos, onde a gente acha que não vai chegar a mais absurdos, e os absurdos continuam chegando. E aí, por fim, para citar alguns casos, desses casos emblemáticos que a gente precisa falar, e precisa falar que isso está no século XXI acontecendo, do caso do estupro da menina na Rocinha, no Natal. Então, essa marca de um racismo institucional precisa ter uma interferência de políticas públicas, dessa nossa construção de saber e dessa nossa construção de cidade. Eu estou trabalhando assim, o raciocínio está na linha assim, é um debate de conjuntura, é claro que a gente não tinha clima e não tem clima para dizer primeiramente fora Temer, mas sim a gente tem que demarcar o fora Temer, mas eu preciso construir alternativa para que o meu povo e as minhas irmãs e essas mulheres não morram. Não é possível que a gente, e aí enquanto pesquisadores, enquanto familiares, enquanto acadêmico, enquanto institucionalidade, a gente não olhe para esse nível de superação de desigualdade e tenha que nos colocar a responsabilidade, sim, da diferença. Eu sou muito amiga da Lia Rocha, foi orientanda de Machado, e para mim foi minha co-orientadora, esteve na banca, é uma referência, e Lia fala, traz um debate importante desse lugar acadêmico, de uma atuação que sai das fileiras ali da professora Quadradoni, e sim, cada vez mais reflete sobre esse lugar da política pública, mesmo brincando comigo, mas o lugar da institucionalidade da resposta é sua. E aí eu não quero esse lugar da institucionalidade da resposta sozinha, não. Eu quero chamar para o coletivo, chamar para todo mundo que está aqui, porque se a gente não debate o quanto que essa engrenagem tem de nossa responsabilidade, nossa corresponsabilidade, a gente se isenta do processo de solução. E não é possível mais. O Senado acabou de apresentar um relatório, ainda não li, sobre a mortalidade dos jovens negros, e só aumenta. O número de estupro, por exemplo, de mulheres negras só aumenta, e o número de mulheres brancas diminui. Isto é uma comparação, não estou defendendo que mulheres brancas sejam estupradas, por favor, antes que comece algum tipo de dicotomia. Mas nesses tempos de fla-flu, assim, para dizer o mínimo, nunca é demais, né? Não é essa a minha perspectiva. Os amigos, e tomara que a gente faça vários diálogos, quem está aqui me conhece, eu sou da perspectiva do diálogo. Até pelo lugar institucional da Comissão de Direitos Humanos, mesmo a contragosto, ou a gente senta para debater com o Beltrame e falar que não pode assassinar, mesmo tendo que engolir, ele fazendo defesa de que a segurança pública explica tudo, ou acabou a perspectiva de botar o dedo na cara e falar que sim, tem genocídio de jovens negros nas favelas do Rio de Janeiro. O problema é que se a gente não aprofundar nesse debate sobre segurança, sobre cidade, sobre direitos, tudo se justifica pela segurança pública. Tudo. O número de enfermeiros, e essa história agora recente, que fere tanto, né, o lugar da polícia do Rio de Janeiro,
onde é avisada e não toma uma intervenção, mas na segunda-feira faz operação em 20 comunidades. Onde a marca é a revanche, o processo do quanto que é possível justificar o debate da segurança para fazer as intervenções na favela, e aí não tem aula, aí não tem praça com brinquedo, aí não tem ocupação de espaço público, aí justifica a lona Herbert Viana, que é a lona da Maré, em comparação à arena de Cro na Penha, ter menos atividades culturais, porque afinal de contas tem tráfico, afinal de contas tem fuzil para todo lado. Fuzis esse, vou ser repetitiva, mas é porque é nunca demais, né? Que não são produzidos dentro da Maré. O problema é que se a gente não pensar o quanto que esse lugar das desigualdades e dessa superação de desigualdade garantindo o direito à diferença, mas precisa olhar para esses moradores e para esse favelado como detentores de direito. Afinal de contas, a Praça São Salvador, no histórico que é colocado em termos de Laranjeira, pelos amigos que moram por ali, é hoje o point da esquerda bombolê. Eu de vez em quando passo por lá, tenho que dar uma mão para matar. Volta e meia tem um aniversário, tem não sei o quê, e aí, enfim. Um lugar que não tinha ocupação, que era marcado por população de rua, um lugar que precisou de revitalização, histórico. Estou querendo fazer um pouco disso, porque eu quero comparar, Gil, a São Salvador com a Praça da 18. Porque a Praça 18 é uma praça na Maré que fica numa comunidade, perto da Baixa do Sapateiro, Nova Maré, mais perto de uma divisa, perto da divisa entre essa parte da Baixa e a Nova Holanda. Volta e meia tem aqueles parquinhos que não tem fiscalização nenhuma, sabe aqueles que de vez em quando morre alguém? Aqueles pode ter. Mas aquele bonito que tem aqui perto, né? Talvez vocês peguem ônibus do lado de lá do São Clemente, aquele bonito que tem ali na frente do Santa Marta, de madeira, com aquela casinha, aquele não tem não. O que tem é o enferrujado. Outro dia eu passei, fiquei um pouco com a minha filhada ali perto, era um medo se a menina caísse, se machucasse ali. Ah, mas tem uma rampa de skate, sem árvore, tá? Aí para os arquitetos urbanistas. Não é possível. Eu faço inglês ali perto de São Salvador com bolsa, e aí, né, não é problema, mas é importante demarcar que a gente, para poder fazer as valorizações, quando eu for tentar o doutorado, tem que estar com esse bendito desse inglês, aí voltei para o inglês agora, e aí sexta-feira foi a prova, saí mais cedo, estava esse frio, parei ali com uma coisa ali no sol, e aí chegou uma escola para fazer ocupação do espaço público, com uma festa junina, com vários pais, mães. Gente, eu acho ótimo, achei para minha irmã, falei, é isso que eu quero. Mas na hora eu mandei para minha irmã, porque estou com uma sobrinha recente, falei, é isso que eu quero fazer, a gente vai fazer uma festa Mariá na praça. Por que não? E aí, é claro que tem a Marielle só dá conta? Não. A família da Marielle só dá conta? Não. Até porque tem que ter intervenção do poder público. Com os brinquedos de qualidade, fazendo um debate sério sobre essa criminalização das drogas, essa criminalização das pobrezas e o debate sobre armamento nas favelas. De novo, por que eu estou falando isso? Senão, tudo é justificado pelo debate da segurança. Todas as escolas da Maré não tiveram aula na segunda-feira. A Renata Souza, que é jornalista, faz doutorado, é uma amiga, que é também de mandato, que mora na Nova Holanda. Hoje eu não moro dentro da Maré, enfim, estava indo para lá junto com meu pai, porque a gente vai para casa do meu avô, ele abre, atendinho, o comércio, e a gente não conseguiu entrar. 6 e pouca da manhã. Beleza, 9 horas a gente falou de novo, o tiroteio estava comendo. 4 horas da tarde, a Renata me mandou uma mensagem que estava no banheiro de casa, porque o tiro continuava comendo. É claro que naquela coisa que todo mundo já foi criança, naquela brincadeira, entre aspas, de polícia e ladrão, né? Fica um tiroteio iminente por 10 horas. Mas as pessoas não saíram de casa, as pessoas não conseguiram trabalhar. E aí os professores não conseguiram entrar, mas os alunos puderam ficar sem aula. É
claro que a defesa da vida, eu sou uma pessoa que acompanha o SEP, que é o Sindicato Profissional de Educação, precisa ser de valorização. Até porque a gente, pela Comissão de Direitos Humanos, fez uma audiência pública lá. Uma das questões que não se consegue avançar nesse Estado, e aí fazendo autocrítica e fazendo sim o limite, colocando para fora o limite da ação institucional. A ação institucional não é fim, por isso que eu falo dessa composição da mesa, do quanto que a gente tem que romper os simbólicos. Aliás, até esqueci de falar uma coisa, Carol, para fazer referência aos teus trabalhos. A Miriam é acusada de bruxa pela delegada, a Miriam França, no caso que eu citei, é acusada de bruxaria em pleno século XXI, no ano de 2015, sem nenhum fundamento. Acho que vale depois a gente pegar esse inquérito para te passar. A delegada do Ceará detém um material da Miriam por conta disso. Então, quando eu falo dessa junção de saberes, para a gente conseguir fazer essa interferência, porque a gente vai ter que disputar esse simbólico da negritude, a gente vai ter que disputar esse simbólico do lugar da mulher e vai ter que disputar esse objetivo. Esse caminho que eu acho que nós três aqui estamos trilhando para pensar quem detém essa soberania do Estado. Até quando o debate da segurança pública vai justificar as ausências, essa relação que o Estado tem nas favelas. Como que a gente avança para aprovar o projeto de lei que tem que garantir para as mães as suas indenizações? Como que a gente garante um lugar do apoio psicológico para, sim, ela decidir se vai ser luta ou se vai ser o luto ultrajado? Ela precisa ter essa decisão e não o Estado negar esse acompanhamento jurídico psicológico. E aí é numa rede que a gente tem, uma rede de instituições que a Comissão de Direitos Humanos tem atuado nesse sentido para orientar, para encaminhar, enfim, para acompanhar essas mulheres. Enfim, acho que, no primeiro momento, é isso. Eu queria agradecer e pensar a responsabilidade coletiva e a responsabilidade individual nossa para, de fato, passar por um processo aí de superação de desigualdade frente a esse racismo institucional e esse debate de machismo institucional, onde mulheres e mulheres negras na favela não têm o seu direito, enfim, garantido. É isso. Obrigada.